Olá, amados alunos da aldeia Turizinho, nossos indígenas Capó, mais um encontro que estamos realizando no projeto Pedagogia da Alternância e trago para os nossos queridos e amados alunos como assunto que é pertinente, sobretudo, a questão da legislação indígena, onde iremos abordar o decreto 6.861 de 27 de maio de 2009. Nesse decreto, aí eu já começo aqui com o artigo 2º, onde diz que o objetivo da educação escolar indígena trata da seguinte maneira: primeiro, valorização das culturas dos povos indígenas e afirmação e manutenção de sua diversidade étnica. Segundo, o fortalecimento das práticas socioculturais e da língua materna de cada comunidade indígena. E o terceiro, a formulação e manutenção de programa de formação de pessoal. Na legislação indígena, ela é importante porque isso nos possibilita conhecer de fato os nossos direitos. Todos temos direito, mas os indígenas têm uma prerrogativa bem mais aguçada em relação ao que tange a questão da educação. No artigo 5º, a União prestará o apoio técnico e financeiro às seguintes ações voltadas à ampliação da oferta da educação escolar às comunidades indígenas, entre outras, que atendam aos objetivos previstos neste decreto, como, por exemplo, a construção de escolas. É uma obrigação do Estado, é uma obrigação do governo federal, está dando atenção para que todas as aldeias seja ali instalado escolas, desde que respeite a cultura, a tradição e também a própria linguagem dos nossos indígenas. A formação inicial e continuada de professores indígenas e de outros profissionais da educação, produção de material didático e ensino médio integrado à formação profissional. Então, todas essas coisas, elas são de fundamental importância. No parágrafo 1º da legislação 6.861, diz que trata do apoio financeiro do Ministério da Educação, onde diz que será orientado a partir das ações previstas e pactuadas no plano de ação de cada território etnoeducacional, previsto nos artigos 6, 7, 8 e 9, veiculado pelo Plano de Ações Articuladas, que trata também desse decreto 6.094. No parágrafo 2º, diz que as ações apoiadas pelo Ministério da Educação deverão estar em conformidade com as diretrizes curriculares nacionais da educação escolar indígena estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. No artigo 3º, será reconhecida às escolas indígenas a condição de escolas com normas próprias e diretrizes curriculares específicas voltadas ao ensino intercultural e bilingue ou multilingue, gozando de prerrogativas especiais para a organização das atividades escolares, respeitando atividades econômicas, sociais, culturais e religiosas, independentemente das questões do ano civil. No artigo 4º, trata da construção de elementos básicos para a organização, a estrutura e o funcionamento de escolas indígenas. No item 1º, sua localização e terras habitadas por comunidades indígenas. No item 2º, exclusividade de atendimento às comunidades indígenas. No item 3º, o ensino será ministrado na língua materna das comunidades atendidas. E no 4º, a organização escolar deverá ser de forma própria na aldeia. No parágrafo único, diz que a escola indígena será criada por iniciativa ou reivindicação da comunidade interessada ou com sua anuência, respeitadas suas formas de representação. No artigo 6º, para fins de apoio de que trata o artigo 5º, a organização territorial da educação escolar indígena
será promovida a partir da definição de territórios etnoeducacionais, que significam movimento de organização da educação escolar indígena em consonância com a territorialidade de seus povos, pelo Ministério da Educação e outras organizações que deveriam ser ouvidas. Primeiro, as comunidades indígenas envolvidas. Segundo, os entes federativos envolvidos. Terceiro, a Fundação Nacional do Índio, seria a FUNAI. E o quarto, a Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena. O quinto, os Conselhos Estaduais de Educação Escolar Indígena. E sexto, a Comissão Nacional de Políticas Indigenistas, que seria o CNPI. E em relação à questão do Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena, é importante que os nossos indígenas estejam atentos a participar desse conselho, saber onde é que funciona, de que maneira são articuladas as eleições, para que aqui também os nossos indígenas Capó possam ter assento aí nesse conselho e estar propondo seus interesses para trazer benefícios para a aldeia Turizinho e as demais aldeias da proximidade, que somam no total 18 aldeias aqui na região do Alto Turi. Ainda sobre o decreto 6.861 de 27 de maio de 2009, trata no parágrafo único o seguinte: cada território etnoeducacional compreenderá, independentemente da divisão político-administrativa do país, as terras indígenas, mesmo que descontínuas, ocupadas por povos indígenas que mantêm relações intersocietárias caracterizadas por raízes sociais e históricas, relações políticas e econômicas, filiações linguísticas, valores e práticas culturais compartilhados. No artigo 7º, cada território etnoeducacional contará com um plano de ação para a educação escolar indígena, nos termos do artigo 8º, elaborado por comissão integrada por, primeiro, um representante do Ministério da Educação, um representante da FUNAI, um representante de cada povo indígena, abrangendo pelo território etnoeducacional ou de sua entidade, e quarto, um representante de cada entidade indigenista com notória atuação na educação escolar indígena no âmbito do território etnoeducacional. No parágrafo 1º, diz que serão obrigatoriamente convidados para integrar a comissão os secretários de Educação dos Estados, do Distrito Federal e municípios, sobre os quais incida o território etnoeducacional. Quando se fala de etnoeducacional, nós estamos nos referindo ao espaço de articulação de políticas públicas voltadas para a educação escolar indígena. Parágrafo 2º. A comissão poderá convidar ou admitir outros membros, tais como representantes do Ministério Público, das instituições de educação superior, da rede de formação profissional e tecnológica, além de representantes de outros órgãos ou entidades que desenvolvam ações voltadas para a educação escolar indígena. Parágrafo 3º. A comissão deverá submeter o plano de ação por ela elaborado à consulta das comunidades indígenas envolvidas. No parágrafo 4º, será assegurado às instâncias de participação dos povos indígenas acesso às informações sobre a execução e resultados das ações previstas nos planos. No parágrafo 5º, a comissão elaborará suas normas internas de funcionamento e reunir-se-á, no mínimo, semestralmente em sessões ordinárias e, sempre que necessário, em sessões extraordinárias. Parágrafo 6º. A comissão acompanhará a execução do plano e promoverá sua revisão periodicamente. No artigo 8º, o plano de ação diz que deverá conter: item 1. Diagnóstico do território etnoeducacional com descrição sobre os povos, população, abrangência territorial,
aspectos culturais e linguísticos e demais informações de caráter relevante. 2. Diagnóstico das demandas educacionais dos povos indígenas. 3. Planejamento de ações para o atendimento das demandas educacionais. E 4. Descrição das atribuições e responsabilidade de cada partícipe no que diz respeito à educação escolar indígena, especialmente quanto à construção de escolas indígenas, à formação e contratação de professores indígenas e de outros profissionais da educação, à população de material didático e produção de outros tipos de materiais, ao ensino médio integrado à educação profissional e à alimentação escolar indígena. O que tange a questão do termo etnoeducacional compreende as terras indígenas independentemente da divisão política administrativa do país, mesmo que não contínuas, ocupadas por povos que mantêm relações sociais e históricas. No artigo 9º, diz que a formação de professores indígenas será desenvolvida no âmbito das instituições formadoras de professores e será orientada pelas diretrizes curriculares nacionais da educação escolar indígena. Parágrafo 1º. Os cursos de formação de professores indígenas darão ênfase a: primeiro, constituição de competências referenciadas em conhecimentos, valores, habilidades e atitudes apropriadas para a educação indígena. 2. Elaboração ao desenvolvimento e à avaliação de currículos e programas próprios. 3. Produção de material didático e 4. Utilização de metodologia adequadas de ensino e pesquisa. Parágrafo 2º. A formação dos professores indígenas poderá ser feita concomitantemente à sua escolarização, bem como à sua atuação como professores. Deverão articular as atividades escolares com os projetos de sustentabilidade formulados pelas comunidades indígenas e considerar as especificidades regionais e locais. Artigo 12. Trata da alimentação escolar destinada às escolas indígenas. Deve respeitar os hábitos alimentares, considerados como tais as práticas tradicionais que fazem parte da cultura e da preferência alimentar local. Artigo 13. As despesas da União com a educação escolar indígena dependerá das dotações orçamentárias anualmente. Dotação é uma verba prevista como despesas em orçamentos públicos destinada a fins específicos de competência do Ministério da Educação. A educação escolar voltada para indígenas no Brasil inicia-se com a imposição da língua portuguesa e um viés colonizador e evangelizador. No período colonial, os interesses da coroa iam na direção de um plano civilizador e de um manto protetor da catequese e da Companhia de Jesus. O objetivo da Igreja Católica era civilizar e evangelizar. Isso manteve-se até a promulgação da Constituição Federal de 1988. Nessa Constituição, os indígenas têm suas organizações sociais, costumes, línguas, crenças e tradições reconhecidas. O Estado ainda é ineficiente, infelizmente, na criação e implantação e acompanhamento de políticas públicas adequadas aos povos originários. Em abril de 2023, o MEC retomou o diálogo com os povos originários paralisados na gestão anterior, cuja meta é garantir que todos os estudantes tenham acesso à educação de
qualidade. Criação do Serviço de Proteção aos Índios no Decreto 8.072 de 20 de junho de 1910. Com a criação do SPRINT, Serviço de Proteção dos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais, em 1910, o Estado afasta a Igreja Católica e assume boa parte das demandas aos povos indígenas, buscando o equilíbrio entre os anseios da indústria e agricultura na expansão da ocupação territorial e as inúmeras denúncias de extermínio dos povos indígenas. Qual a finalidade do SPRINT? Prestar assistência aos indígenas do Brasil e estabelecer centros agrícolas, bem como integrá-los à sociedade nacional. A política indigenista passou a ser de responsabilidade do Estado brasileiro e não de instituições religiosas como era realizado desde o período colonial. Em 1918, a localização de trabalhadores nacionais passou a construir um órgão próprio. Em 1930 e 1934, o SPI passou a ser vinculado ao Ministério do Trabalho. Hoje, a educação escolar indígena é uma realidade, mas o Estado ainda é ineficiente na criação, implantação e acompanhamento de políticas públicas adequadas às peculiaridades das culturas dos povos originários. O SPRINT, que é um órgão que foi criado para também proteger os povos indígenas, o órgão organizou várias expedições de reconhecimento no território nacional, reconhecendo grande quantidade de informações e objetos dos índios brasileiros. Nomes de destaque nas expedições foram Marechal Rondon, Kurt e os irmãos Vilas Lobos. O SPRINT organizou várias expedições de reconhecimento no território nacional, recolhendo grandes quantidades de informações e objetos dos índios brasileiros, e teve como destaque nessa expedição Marechal Rondon, Kurt e os irmãos Vilas Boas. Infelizmente, esse órgão foi investigado por corrupção em áreas indígenas. Em 1960, o órgão foi investigado por uma comissão parlamentar de inquérito devido a denúncias de corrupção e genocídios e ineficiência. Em 1967, tanto o SPI quanto o Conselho Nacional de Proteção aos Índios, órgão encarregado de formular a política indigenista brasileira, foram substituídos pela Fundação Nacional do Índio, que seria a FUNAI.